Olá, seja muito bem-vinda à semana de aquecimento para a jornada O Despertar de uma Nova Mulher. É um evento online gratuito que vai acontecer nos dias 11, 13 e 14 de março. Eu sou Iane Santos, sou especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E nessa jornada eu vou te ajudar a libertar a diva que existe dentro de você, resgatando a sua autoestima. E hoje eu tô aqui exatamente para ajudar vocês a já tirar dúvidas daquilo que tá atrapalhando a vida de vocês, daquilo que tá segurando vocês. Então, uma ótima noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindo que tem o Cosmo aqui também, seja muito bem-vindo. E hoje eu tô aqui para que vocês deixem a dúvida de vocês e quem quiser já pode mandar o convite. Eu também vou estar pegando quem tiver com convite aqui para eu ajudar a esclarecer o problema que você está vivendo hoje. Principalmente porque muitas vezes você tá com questões que você sequer sabe que estão relacionadas à autoestima. E, por exemplo, vou te dar exemplo simples. Sabe a tua vida financeira que não prospera? Sabe o que é você tá sempre endividada? Isso pode ter relação com a sua autoestima. Porque uma pessoa que tá com a baixa autoestima, o que acontece? Muitas vezes ela não sabe cuidar do dinheiro, ela não sabe lidar com o dinheiro. E ela tá tão preocupada em ter pra se sentir amada, que sabe o que acontece? Ela se endivida pra comprar cada vez mais, porque ela achando que é ter que vai fazer ela ser amada. E por mais que ela tenha, nunca é o suficiente. E quem tá falando isso é uma mulher que passou anos com guarda-roupa cheio de roupas com etiqueta. Porque eu tinha prazer em comprar roupa. Mas eu achava que eu não tinha merecimento suficiente para usá-la. Então, meu guarda-roupa era cheio de roupas com etiqueta. E na época da pandemia, quando eu fui dar uma olhada na época da pandemia de Covid, que eu fui perceber, eu tinha vários vestidos, blusas, calças, todos com etiqueta. Por quê? Porque simplesmente eu achava que ter me faria eu me sentir melhor. Ou como o caso que eu atendi há poucos dias de uma cliente minha, uma adolescente, que a mãe chegou falando que ela estava chegando com coisas diferentes em casa. Ela estava pegando coisas na escola. E aí, durante o processo terapêutico, o que aconteceu? Ela simplesmente trouxe que ela estava pegando as coisas e levando mais coisas para a escola exatamente porque a melhor amiguinha dela tinha mudado de escola. E ela estava com medo de se sentir sozinha. Então ela queria ser legal. Então ela achava que ela ter coisas era o que faria as pessoas gostarem dela. Ou seja, era uma criança de 11 anos que, se não tratada nesse período, vai se tornar um adulto que pensa exatamente assim. E talvez seja esse o motivo de você estar endividada. Talvez seja esse o motivo de você não saber lidar com o dinheiro, do dinheiro nem chegar na sua mão. Eu já tive cliente que me disse: Anne, quando o meu salário entra, eu já tô devendo. Eu nem vejo o dinheiro na conta. Olha como isso é sério. Olha como isso pode estar impactando a tua vida e te impedindo de viver esse melhor momento. Que é o momento no qual você percebe que o dinheiro é resultado daquilo que você é. E é por isso que é importante você olhar para dentro de você. É por isso que a jornada, inclusive de resgate da vida financeira, não é você começar a se matar de fazer um monte de curso de inteligência financeira se você não cuida da origem da origem disso. Que o problema financeiro não é só a questão do dinheiro, é a relação que você criou com ele. E muitas vezes você cresceu num lar que estava repleto de escassez, que você via seus pais brigando por dinheiro, que você via um monte de reclamação.
de que tá faltando isso, ou comentários do tipo, dinheiro é sujo, não coloque a mão na sua boca, não pode tocar no dinheiro e pegar, lave a mão porque o dinheiro é sujo, como é que vai comer depois de pegar em dinheiro? Ah, quem tem dinheiro não presta, dinheiro não traz felicidade. E todas essas crenças foram te limitando, porque você precisa entender que tudo aquilo que a crença é tudo aquilo que você passa a acreditar. E se você começa a acreditar que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não é uma pessoa boa, o que acontece? Você vai querer ser dinheiro para ser ruim, querer ter dinheiro para ser ruim. Você vai querer estar pegando algo que é sujo? Não. E é por isso que talvez você hoje esteja endividado. Talvez hoje você não esteja no patamar financeiro que você gostaria de estar. Talvez hoje a sua vida financeira esteja presa lá atrás. Por quê? Porque você não consegue prosperar, você não consegue progredir. Há pouco tempo, por exemplo, um cliente entrou em contato comigo e aí ele estava muito ligado nessa questão. Quanto é? Porque é caro, é barato? Gente, você precisa entender que enquanto você tá preso nesse dinheiro, achando que o dinheiro só vai faltar, que o dinheiro vai acabar, sabe o que vai acontecer? Você não consegue prosperar, sabe por quê? Porque na vida não existe espaço vazio. Então, se você tá preso à falta de dinheiro, o dinheiro não vai fluir. Porque para o dinheiro fluir, tem que ter espaço. E se você tá preso, vai faltar, você não abre espaço. É igual teu guarda-roupa. Para você colocar uma roupa nova, você tirou uma velha. E aproveitando, gente, quem tá entrando aqui, já aproveita, já vai deixando mensagem, pergunta aquilo que tem interesse. Se quiser também, já pode me chamar no chat, manda o videozinho de participação. Se você quiser me perguntar ao vivo, contar um pouco da sua história para que eu possa te ajudar. Porque hoje o objetivo dessa live é exatamente tirar as dúvidas de vocês de como a autoestima pode estar atrapalhando, prejudicando, impactando a vida de vocês. Porque muitas vezes as pessoas acham que a autoestima, olhando no espelho, tô bem, tô com a autoestima em dia. Mentira! Porque a autoestima não é só você estar bem com a sua imagem, não. Porque muitas vezes você tá fingindo que tá bem com a imagem. E aí coloca um monte de botox, coloca um monte de maquiagem. E quando você tira aquilo tudo, você se sente vazia. Eu não sei se vocês viram, mas há pouco tempo fizeram uma entrevista com a Sandy, que ela falou que ela tá daquele jeito que a gente vê ela se apresentando nos canais de televisão, nos programas, em casa, porque ela falou que ela não conhece ela sentada daquele jeito. Vocês acham que uma pessoa dessa tá com autoestima em dia? Não! E a gente tá falando de uma mulher que é famosa, que é milionária, que tem vários fãs. Porque a autoestima da gente não tá fora. A autoestima da gente, tá dentro de cada um de nós. A autoestima é como você se enxerga, é como você se percebe, é o valor que você se dá. E qual é esse valor que você está se dando? Isso não tem a ver só com a sua imagem. Você precisa cuidar da sua imagem, porque autocuidado faz parte da autoestima. E o que é cuidar? É você fazer uma atividade física, é você se alimentar bem, é você cuidar da sua pele, do seu cabelo, é você cuidar da sua vida. Isso faz bem, sim. E isso faz parte da autoestima. Mas a autoestima não é só isso. A autoestima não é só você achar que a vida vai fluir porque você tá bem no espelho. E muitas vezes você diz que tá bem no espelho, mas de fato não se sente bem. A autoestima é quando você diz um não e você não tá preocupado com o que é que o outro vai achar. Porque você disse um não que era coerente pra você.
É autoestima, é você escolher o caminho que você quer seguir sem precisar da aprovação dos outros. A autoestima é como o Irapã colocou assim, é cuidar dos beiços dele pra beijar todo mundo. Só não precisa sair beijando todo mundo, que eu não sei se sua esposa vai gostar. Mas isso é cuidado. É você se sentir bem com você mesmo. É você se cuidar, é você se acolher, é você se amar. E já vai aproveitando, quem tiver dúvida vai deixando aqui. Quem quiser tá compartilhando aqui comigo a sua história para tirar sua dúvida, entrar ao vivo, sinta, é só mandar o convite também. Porque aqui Ana Paula, ó, eu vou cuidar da minha barriga grande então, kkkk. E aí, gente, você já percebe? E aí, Ana Paula, já vou chamar. O que acontece? A depender de como você encara essa barriga grande, isso pode ser, inclusive, a indicação de que você tá com restrição em relação a você mesma. Por quê? Essa barriga grande pode diminuir se você quiser. E não é a questão só do carboidrato. Você pode diminuir. Até porque, como você mesmo disse, você tá viciada. E se você tá viciada em carboidrato, você já tá me dizendo, Yane, eu tô comendo o que eu sinto, eu não tô comendo por fome, não. Já é sinal de que você tá comendo suas emoções. E sabe o que acontece quando a gente come as emoções? A gente engorda. Ó, Pirapã, não é gravidez, não? Pela história dela que eu já conheço, acredito que não, Irapã. Mas aí, o que é interessante ficar atenta é que qual é o cuidado que você tá tendo com você. E não é só pela barriga. O que é que você tá fazendo pra cuidar dessas emoções que estão fazendo você querer comer o doce pra compensar essa dor? Essa é a grande questão. A barriga grande é consequência do que você tá se sentindo. E aí você engorda como forma de compensação. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, gente, há pouco tempo. Eu comecei esse processo de mudança de carreira. E quando a ideia de deixar o serviço público foi ficando cada vez mais forte em mim, o medo da escassez, de faltar, fez com que eu comesse cada vez mais. Em 3, 4 meses, eu ganhei 10 quilos. E eu sabia que eu não estava comendo por fome, eu sabia que eu estava comendo a emoção, mas eu não identificava que emoção era essa que eu estava comendo. Por quê? Eu estava com tanto medo da escassez que a mente disse, ó, então aproveita agora, come. E aí eu comecei a perceber que eu voltei a ter um padrão que eu tinha lá atrás quando eu saí de casa pela primeira vez aos 22 anos. Que era de acumular alimento em casa. Minha geladeira estava abarrotada, os meus armários da cozinha abarrotados de alimentos. Por quê? Porque eu tava naquela, vai faltar, vai faltar. Opa, Deusa, e antes você tá mais bonita, muito obrigada, Deusa, eu aceito. Acredito que seja porque eu tô muito mais feliz também. Muito mais realizada naquilo que eu tô fazendo. E aí a Deusa tá botando, eu como sempre com fome. Mas a fome emocional também é fome. A questão é você perceber que fome é essa. E aí eu vou aproveitar, vou dar uma estratégia pra vocês que eu aprendi lá atrás quando eu comecei com a minha coach de emagrecimento. E aí eu vi um coraçãozinho subindo, eu só vou contar essa estratégia pra vocês se subir um monte de coraçãozinho, pro Instagram entender que essa live tá tendo relevância e que ele pode distribuir isso pra várias pessoas. Inclusive, se vocês quiserem já lembrarem de uma amiga que tá precisando cuidar dessa autoestima, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo e já manda pra elas. Por quê? Porque essa live é exatamente pra tirar dúvidas, pra vocês botarem a dúvida. Quem quiser aparecer e falar um pouco da história, trazer a dúvida pra ver no que eu posso ajudar aqui, sinta-se à vontade pra mandar um convite.
E aí, agora vai ter que aceitar compartilhar a história com mais pessoas, tá? E vai precisar de estar com câmera aberta e disposta a falar em público. Se tiver, bora lá. E aí, Neuza, voltando à questão que ela come por fome mesmo. Gente, a fome emocional, qual é a estratégia para você perceber se você tá comendo por fome de verdade, de subsistência, para o seu corpo viver, ou se você tá comendo exatamente as suas emoções? Para você saber disso, imagine. Se você tá com fome, e se você imaginar um prato de salada, você vai achar o prato de salada super atrativo, um prato de feijão com arroz. Se você achar esse prato de salada, esse feijão com arroz bom, pode comer, que isso é fome. Mas, se na hora que te dá fome, você começa a selecionar e pensar, não, agora eu quero comer um chocolate. Não, agora eu quero comer um hambúrguer. Ah, eu quero comer uma pizza. Então, isso é fome emocional. Por quê? Porque você está escolhendo e você quer um alimento que tape aquela dor. E esses alimentos que produzem muito açúcar, porque quando a gente fala que esses alimentos têm alto teor de açúcar, não é só o chocolate, mas são os alimentos que têm uma digestão rápida, um processo de digestão rápido. O que acontece? Esses alimentos fazem com que o seu nível de glicose aumente rápido e ele acaba estimulando uma parte do seu cérebro que faz entender que você está tendo prazer. E é por isso que você fica viciado em determinados alimentos, porque na hora que você come, o teu cérebro fala, que delícia. E toda hora você quer mais, e toda hora você tá comendo mais. Por quê? Porque toda hora que termina essa sensação, teu cérebro fala, manda mais disso daqui porque eu tô precisando de mais. E aí, você vai fazendo esse processo de cuidar do que você tá comendo. Quando você começa a fazer isso de forma habitual, você vai perceber que você vai estar emagrecendo. E aqui o Irapuã até colocou, eu comia salada pensando que era hambúrguer. Mas fazer esse processo vai te gerar o hábito, mas você não resolve a causa. Então, quando você tiver qualquer problema de novo, olha lá, a vontade de comer o hambúrguer de novo. Então, gente, cuidar de você mesmo e cuidar da sua imagem é cuidar do que você come. É cuidar de por que você está comendo mais do que você precisa. Muitas vezes você está numa situação de medo e você come mais do que precisa para ficar grande. Porque você, como tem 95% aqui da tua mente, que é desse instinto animal, sabe que na natureza um animal grande não é atacado. É atacado o animal que é menor. Gente, e isso é tão fantástico que às vezes, se vocês olharem as crianças, você percebe. Criança que sofre muito bullying, normalmente, ou que é muito castigada, ela começa a ganhar peso. É aquela criança que é mais gordinha. Sabe aquela criança que é muito comparada, que é muito apontada? Percebe ela. Normalmente ela tá mais fortinha. Por quê? Porque ela acha que aquela gordura vai proteger. Essa gordura é capa de proteção. Então, olha a importância de vocês prestarem atenção em vocês, no que está acontecendo dentro de vocês. E aí, quem vai tendo dúvida, a gente vai colocando aqui no chat para tirar. Quem quiser participar ao vivo, é só mandar o convite, que eu aceito. E aí, a gente vai fazendo essa live exatamente tirando essas dúvidas de vocês. E agora que eu falei dessa questão de comparação, eu recebi há pouco tempo um direct de uma seguidora, ela falando exatamente isso, que ela não aguentava mais a mãe comparando ela com os irmãos. São 4 filhos, ela de mulher e 3 homens.
e que a mãe vive comparando ela com esses irmãos. E aí ela tava com o nível de ansiedade lá em cima, sofrendo com crise de pânicos, e aí não consegue se manifestar, porque quer trabalhar com internet e não consegue fazer um vídeo, sabe por quê? Porque a mãe diz que isso não dá dinheiro, que ela devia era fazer como os irmãos e ir trabalhar na CLT. E aí ela não consegue colocar os talentos dela pro mundo. E a Ana Paula colocou, eu não quero, não. Eu tenho vergonha, minha linda. Então bota a pergunta aqui que eu te respondo. Se quiser, aproveita, bota a pergunta aqui no chat que eu respondo. Claro que se eu souber, né? Mas o que eu puder fazer pra te ajudar, coloca aí. Que nessa área, o que eu puder, eu vou estar contribuindo. E, gente, olha a importância, inclusive de você que é mãe, de estar tendo cuidado da forma como você está cuidando do seu filho. Porque se você está comparando muito ele com os irmãos, com primos, com amigos, sabe o que pode acontecer? Você tá dizendo pra ele, e aí não é que você tá dizendo, tá, gente? A forma como ele entende é que ele não é bom o suficiente. É que ele não é capaz o suficiente. E quando ele faz isso, o que é que acontece com essa criança? Essa criança simplesmente, ela cresce como um adulto que não sabe dizer não, como um adulto que não sabe impor limites, aquele adulto que fica mendigando atenção, que fica querendo que as pessoas aprovem, que na hora de escolher se ele vai pro lado direito ou pro esquerdo, ele precisa que alguém diga. Se na hora que ele quer comprar um óculos, se ele quer saber se quer vinho ou se quer branco, ele precisa que alguém diga. E olha pra isso. Uma vida toda impactada porque você simplesmente ficou comparando. E aí diz pra mim, algum de vocês já foi comparada? Vocês foram comparadas na infância? Com o irmão? Qual era a comparação que vocês ouviam? O que é que vocês ouviam que talvez esteja impactando vocês até hoje? Diz pra mim, quando você era criança, o que é que você ouvia que te incomodava? Se você era comparada com alguém. Ana Paula botou aqui que verdade. Gente, a comparação acaba com a autoestima da criança. Ana Paula colocou aqui, eu já. Paula, me diga aí, como é que te comparavam? Te comparavam em relação ao quê? Gente, porque essa comparação marca. Não importa se é de tamanho, se é de inteligência, se é de dinheiro. Inclusive, eu vou contar uma história pra vocês. Eu conheci essa terapeuta incrível, ela é hipnoterapeuta também. E eu tava num curso e ela tava lá comigo. E aí, entre as nossas conversas, em determinado momento, sabe o que aconteceu? Ela falou, uma mulher linda que se achava feia, porque ela cresceu ouvindo o pai dizer, você é muito inteligente e sua irmã é muito linda. Aí o que aconteceu? Ela virou a executiva de sucesso, que era bem sucedida, que era inteligente, e aí se achava o patinho feio, uma mulher que era linda, e a irmã, que era a bonita, virou uma dondoca. Nada contra as dondocas, tá, gente? Mas é porque ela, aqui na Bahia, dondoca é aquela pessoa que só se preocupa em estar se cuidando, que não trabalha fora. Então, ela era essa pessoa que só se cuidava e era botox e fazia preenchimento e lipo aqui, põe peito ali, pra ficar bonita, porque ela era a bonita. Olha o impacto disso. Hoje são adultas com mais de 50 anos que uma só se acha inteligente e a outra só se acha bonita. E aqui a Ana Paula falou, ó, o meu irmão só me chamava de tampinha. E aí você começa a achar que você tem menor valor porque você é pequena. Talvez isso faça sentido pra você. Inclusive, eu tive uma cliente
que ela chegou pra mim dizendo que ela não se aceitava, exatamente porque ela era muito baixa. Ela tinha 1,40 m. E aí o marido dela tinha 1,80 m. E mesmo assim, ela continuava se sentindo mal. Claro, o tamanho do marido dela não vai interferir na vida dela, né? E a Liliane entrou também, uma ótima noite. A Liliane também colocou que tem vitiligo. Liliane, aproveitando então, conta pra mim. Ah, somos vitilindas, com certeza. E agora diz pra mim, Liliane, o vitiligo hoje ainda interfere na tua vida? Você ainda fica triste quando vê alguém, quando alguém fala com você, alguém te olha diferente? Como é que você percebe isso? E, gente, vitilindas, só fazendo um parênteses, aproveitando aqui que a Liliane falou, é um termo que as pessoas que têm vitiligo criaram exatamente para mostrar que ninguém perde a beleza por causa do vitiligo, por causa de uma psoríase, ou por causa da cor da pele, ou do cabelo, ou da altura. Todo mundo é lindo, independente daquilo que esteja aí. E falar, por exemplo, como a Liliane falou, logo no início eu chamava muito as pessoas de vitilindas, de vitilindos, de vitiamigas e vitiamigos. E aí a Liliane colocou, hoje aceito quase 100% vitiligo. Só que em algum momento da minha jornada, e aí, Liliane, eu vou compartilhar isso porque pode fazer sentido pra você ou não. Em algum momento da minha jornada, eu percebi que o vitiligo trouxe pra mim algo que eu achava que eu não tinha. Que era exatamente, sabe o quê? O que que vocês acham que eu não tinha e que o vitiligo trouxe pra mim? Quem é capaz de me dizer? Porque no início eu não entendia. Porque como eu não gostava de ter vitiligo, essa mente que tá conversando com vocês, ter vitiligo me machucava porque eu me achava diferente das outras pessoas. Mas, em determinado momento da minha trajetória, de olhar pra dentro de mim, eu percebi que o vitiligo trazia algo positivo pra mim. E sabe o que que era? Atenção. O vitiligo começou em mim quando eu tinha 15 anos. E naquela época eu era muito... Eu ainda sou muito independente. Tipo, eu não... E aí eu buscava salvar a minha mãe. Então, tipo, eu queria ser a melhor aluna, eu queria dar muito orgulho pra ela, eu queria fazer tudo pra minha mãe. E como eu fui essa criança que era mais responsável, eu comecei a ter responsabilidade de adulto muito jovem, mas porque eu quis ser essa pessoa independente nessa área de estudos, de trabalho. O que que aconteceu? A minha mãe olhava pra minha irmã que não gostava de estudar, que precisava que ela ficasse estudando. E aí, o que é que eu fiz? Por volta dos 15 anos, quando, mais uma vez, eu passei por uma situação de separação. E aí, Liliane, eu não sei se na sua história tem, mas o vitiligo tem muito a ver. O vitiligo, como outras doenças de pele, cada um com as suas nuances, tem muito a ver com conflito de separação. É o vitiligo, é uma alergia, tem muito a ver com conflito de perda de proteção, de perda da integridade. Porque a pele no animal, imagine que se a gente fosse um bicho, essa pele seria o couro, a couraça do animal. E aí, a pele é a primeira parte da gente que impede a gente de ser machucado. Então, quando a gente se sente desprotegido, tem esse conflito de separação, muitas vezes ele reverbera exatamente na pele. E aí aparece o vitiligo, muitas vezes com aquela conotação de que fizeram algo de sujo comigo, eu tô me sentindo eu tô me sentindo paralisada. Muitas pessoas, no meu caso, foi quando o meu primeiro namoradinho foi embora. Mas foi por conta dele? Não. É porque eu já tinha vivenciado situações de separação e abandono na minha infância desse masculino. O meu pai, eu sou gêmea,
O meu irmão não nasceu, eu nasci sozinha, ele era um menino. O meu pai morreu, eu não tinha nem 3 anos. E quando esse homem apareceu na minha vida de novo, quando eu tinha uns 15 anos, quando ele foi embora, porque foi um namorozinho de férias, eu simplesmente me senti abandonada de novo. E aí as manchinhas começaram. E a Liliane colocou aqui, ó: não me preocupo tanto com o que as outras pessoas pensam sobre eu ter vitiligo. Mas antes eu sofria muito, eu me senti o patinho feio no meio das pessoas. O vitiligo surgiu na minha vida após os 30 anos. E Liliane fala pra mim, nessa época você passou por algum conflito de separação? Às vezes alguém que faleceu? No meu caso foi uma grande decepção amorosa, de abandono. Aí, que é um conflito de separação, né? De te deixaram. Que é muito comum. E é por isso que, só que esse abandono que gerou o vitiligo não foi só dessa decepção amorosa. Lá na sua infância, em outros momentos, você pode ter passado por situações de abandono. E aí, só de uma dica pra você, que aí pode te ajudar nessa tua jornada pra se aceitar 100% e tornar o vitiligo nem te ligo. Diz pra mim, na tua infância, como foi a relação com seu pai? Porque muitas vezes a gente sente o abandono do pai. E como nós somos mulheres, o abandono normalmente vem do masculino, que é o pai. Quando o pai se separa da mãe. Ou às vezes é um pai que é muito exigente, muito disciplinador. Ou às vezes é um pai que bebia. Sim, tive situações de abandono na infância. Então vocês percebem que apesar da Liliane ter tido vitiligo aos 30 anos... E Liliane, vou te apresentar você nesse minuto, tá? Apesar da Liliane ter desenvolvido vitiligo aos 30 anos, a ferida real que gerou o vitiligo tava aqui, ó. Quando ela tinha 14, 10, 9, 8, 7. Então, na criança dela. E é por isso que é importante olhar para essas feridas. E aqui ela botou, ó, meu pai bebia. E aqui entrou a Elisângela também, outra terapeuta incrível. A Elisângela também é uma vitilinda. Hoje apareceram várias vitilindas por aqui, fico muito feliz. E assim, qual é a grande importância da gente olhar? Porque o vitiligo tá aqui na pele, mas ele não é ele que dói. O que dói é a causa dele. Que fisicamente os médicos não sabem. Uma ótima noite, Elisângela. Um prazer estar com você aqui. Eu também acho mesmo. Seja muito bem-vinda. Porque tem várias teorias de por que o vitiligo surge, qual é a causa, mas de fato não sabe se explicar. Mas o que a gente sabe é o tecido. E aí eu vou fazer vou tentar ser rápida e simples, mas só para vocês terem uma ideia. Quando tem a fertilização do óvulo lá com o espermatozoide e começa a nossa divisão embrionária, sabe aquelas fotinhas do livro de biologia, quando o fetozinho tá ali se formando? O tecido embrionário que dá origem à nossa pele é o mesmo tecido embrionário que dá origem ao nosso sistema nervoso, onde estão as nossas emoções. E essa ligação faz com que o que acontece aqui dentro da gente, na nossa mente, com as nossas emoções, que isso reverbere no corpo. É por isso que essas doenças de pele são tão influenciadas, por exemplo, por ansiedade, por estresse. E aí, a Elisângela, a Liliane, podem observar. Vocês já observaram que na época que vocês são mais estressadas, que vocês são mais nervosas, que vocês têm mais preocupação, que o vitiligo cresce? É exatamente por conta dessa ligação. Então,
Inclusive, os próprios médicos dermatologistas, a Sociedade de Dermatologia já traz a importância de você cuidar da sua mente quando você tem um problema de pele. Independente de ser o vitiligo ou não. No caso, aqui eu tô falando do vitiligo por conta que eu tava falando do vitiligo. Mas são as alergias que aumentam, é a psoríase que ataca. Por quê? Porque quando o emocional tá em desequilíbrio, que é a mente em desequilíbrio, desce pro corpo. O que a gente precisa entender é que o que tá preso aqui na mente, quando não dá vazão aqui na mente, quando tá naqueles pensamentos, aqueles loops, que você não sai dos ciclos de pensamentos repetitivos, intrusivos, quando isso não sai daqui, isso acaba descendo pro corpo, se transformando numa manifestação física. E no caso da gente que acabou desenvolvendo o vitiligo, a gente percebe isso com o crescimento das manchas. Então, para você se sentir 100% bem com o vitiligo, você precisa estar bem com você. Aí dentro. Mas não é só você adulta. Não é só você olhar no espelho. Porque, gente, tinha dia que eu me olhava no espelho e o vitiligo não me doía. Mas tinha dia que parecia que estava me cortando. E eu fingia que não me incomodava. Porque eu passei a boa parte da minha vida dizendo que o vitiligo não me incomodava. Mas quando eu ia sair, eu só saía para um lugar diferente, muito maquiada. Eu já deixei de ir encontrar amigos, porque não tinha muito tempo que não me via. As manchas tinham crescido e eu pensava, o que é que ele vai pensar de mim? Eu deixei de me relacionar com pessoas que, por exemplo, eu conheci numa festa à noite, fiquei com a pessoa, saí no outro dia, e aí a pessoa me chamava para sair no outro dia, e eu não queria sair, porque eu achava que ele só tinha se aproximado de mim à noite, porque eu não tinha percebido o vitiligo. Ou seja, eu me aceitava? Não. Quando eu comecei a cuidar dessas feridas emocionais, dessa questão desse abandono aqui dentro de mim, aí o jogo mudou. Porque hoje eu saio sem maquiagem, eu tô aqui falando pra vocês só com o meu batom vermelho, pra chamar a atenção porque eu gosto, que eu tinha parado de usar, porque tava preocupada com o que os outros falavam, agora eu uso. E as manchas estão aí. E eu não me incomodo mais. Inclusive, percebi as manchas só tinham diminuído desde que eu comecei essa jornada. E agora nas minhas férias eu percebi que elas aumentaram. Essa daqui da minha testa que tá escondida, não é porque eu tô escondendo ela não, é porque eu uso meu cabelo assim, sempre usei. E aí eu percebi que ela tinha aumentado, sabe como? Que a minha testa começou a arder mais do que o habitual. E aí eu percebi que a mancha que era pequenininha cresceu, que é essa daqui. E aí eu comecei a olhar pra mim e falei, mas por que cresceu? Mas por que cresceu? E aí quando eu percebi isso, gente, eu olhei pra como eu tava me sentindo e eu tô enfrentando desafios pra mim, na minha área profissional, no trabalho, nos quais eu tava me sentindo sozinha. Olha a sensação de abandono aí. Olha eu achando que era eu contra o mundo de novo. E aí o que a pele disse? Epa, eu conheço esse sentimento. Já comecei a tratar. Por quê? Porque agora eu entendo o que meu corpo tá me dizendo. Então, olha a importância do processo de autoconhecimento. E não é porque eu tô incomodada, porque eu vitiligo, não. Não é isso. É tanto que hoje eu não faço mais tratamento para vitiligo desde, acho que 2018 ou 2019. Tratamento físico, não faço mais. Por quê? Porque é desconfortável. Hoje eu não me vejo mais me ardendo por conta do laser.
há poucos dias, por exemplo, eu fui dar uma corridinha na praia e acabei me estendendo, dei um mergulho e fiquei mais tempo no sol. Machucou aqui o meu pescoço, ardia, me incomodou, eu fiquei irritada e eu falei, meu Deus, eu fazia isso numa cabine que nem me dava prazer por conta do quê? Então hoje não faz mais sentido pra mim. Deixa eu ler aqui o que vocês colocaram. Minha mãe me contou que o período em que esteve grávida de mim foi uma época muito difícil da vida dela. Meu pai bebia muito, ela passou bastante trabalho com ele quando ele bebia muito e estudava. E aqui a Elisângela botou, que percebeu também que após os períodos de estresse, as manchas aparecem ou aumentam. Exatamente, porque é o corpo pedindo ajuda. E aí a Liliane colocou, ela estudava, fazendo faculdade, viajando, sou a caçula, com bastante diferença de idade dos meus irmãos. Acredito que tenha sido uma gravidez não planejada e custei a nascer. Tiveram que induzir, provavelmente, o parto, né? Nasci de parto normal. Ou seja, é uma criança que sentimento essa mãe tinha enquanto você tava na barriga? Porque, gente, e isso a própria psicologia já traz, né? A gente traz as lembranças da época que a gente estava na barriga da nossa mãe. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de fazer algumas terapias que eu regredi para a época que eu estava na barriga da minha mãe. E tive descobertas incríveis lá. Descobertas que me trouxeram até aqui. Porque foram descobertas que me tiraram travas de medo, de problemas de questão de merecimento, de achar que eu não tinha valor, de muita culpa, de não entender porque eu tava aqui nesse mundo. Quantas vezes eu moro sozinha desde os 22 anos, mas quantas vezes, e eu não tenho medo de morar sozinha, eu gosto do meu silêncio, mas quantas vezes eu chorei sozinha na minha cama lá, com um buraco dentro de mim que eu não sabia explicar. Eu não sabia que emoção era aquela. Eu não sabia que sentimento era aquele. Era só um vazio. Um vazio que me doía, que me causava dor, que me causava desconforto. Era essa mistura de solidão e de abandono. Como se ninguém estivesse ali comigo. E foi exatamente essas questões de retornar para a barriga da minha mãe que me trouxe essa clareza e me ajudou a curar dessa ferida. Porque essa ferida mesmo, apesar de eu estar falando para vocês desse desafio de estar me sentindo abandonada novamente, mas não é como era antes. Não é na intensidade que era antes. É um sentimento diferente. E eu acho eu acho não, né? E tem relação, e eu já notei lá, entre as atividades que eu preciso fazer, com um pouco com a relação com a minha mãe, que ela não aceita muito esse movimento que eu tô fazendo. E aí é como se eu fosse eu tô construindo um prédio que uma das bases não tá firme o suficiente. E o que é que eu preciso fazer? Resolver isso. Como é que eu resolvo? Ou com terapias, ou conversando com a minha mãe. Então eu já botei na minha listinha da próxima ida pra casa dizer o que eu tô achando desconfortável. E depois que eu comecei a falar com a minha mãe as coisas que me incomodam, gente, a minha vida começou a fluir muito mais. Porque eu comecei a falar o que me incomoda, eu comecei a perguntar coisas que de repente eu tinha lembrança e eu queria saber mais claramente. Então, Liliane, pergunta pra tua mãe como é que foi a gravidez, como foi o parto, como ela se sentia. Porque, gente, quando a gente começa a falar, sabe qual é o grande problema do adoecimento? É que a gente carrega ele sozinho. Pode reparar que toda dor que você está sentindo, quando você compartilha, só de você falar, ela já diminui. Então, tá com dúvida? Pergunta. Gente, depois que eu comecei a falar com a minha mãe e que eu comecei a me abrir, hoje eu abraço a minha mãe, eu beijo a minha mãe, eu converso com ela, muito mais do que eu fazia atrás. Só que das últimas vezes, e eu já sei qual é inclusive o problema, eu ligava pra ela, ela começava a falar da minha irmã. Aí o que é que eu fiz? Eu parei de ligar. Aí o que é que a mente disse? Eu voltei a repetir o padrão que eu tinha.
Aí a mente mandou, como ela não quer mais sentir essa dor, porque eu já decidi que agora, se tem dor, a gente trata. Eu não quero mais nada desse negócio de band-aid aliviando, não. Trata pra curar. E aí, ela sinalizou com a manchinha que apareceu. E eu falei, opa, não tem jeito, encare seu negócio e vai e resolva. Então, já tinha anotado, ontem mesmo eu anotei. Porque eu tive esse insight assistindo a aula. Por quê? Por que eu ainda não resolvi? Porque eu não tinha entendido claramente. Eu tava lá, minha mente diz o que é que tá me travando, me diz o que é que tá travando, me diz o que é que tá acontecendo. Ontem tive insight. Eu falei, pronto, já anotei, vou resolver. Porque pra que a gente vai carregar problema, gente? Bora tornar a vida leve. A vida é leve. A gente que torna pesada porque a gente quer carregar a dor dos outros. E aqui a Ana Paula colocou, eu era muito preocupada na gravidez do meu filho mais velho. Hoje vejo ele tão preocupado em excesso. Por quê? Ele aprendeu. Ele recebeu aquela emoção. Porque a gente precisa entender que o bebê que tá ali dentro da barriga, ele sente tudo que a mãe sente. O que eu falo com ele, Anne, tô preocupada. Peraí que eu já volto nisso, deixa eu só ver aqui o que é que a Liliane colocou. Hoje meus pais são falecidos. Esse ano faz 8 anos que meu pai faleceu e 4 que a minha mãe faleceu. Mas Liliane, eu vou te dizer, eu era muito apegada com a minha mãe e ela comigo. Liliane, quando sua mãe morreu, você tinha quantos anos? Fala aí pra mim. Só pra eu ter uma ideia. E a idade que teu pai... Que aí eu faço a conta de quanto seu pai tinha. E Ana, vou te dizer, sabe o que você faz? Você muda. Porque se você mudar, seu filho muda. Você deixou de ser preocupada? Responde aí pra mim, Paula. Você deixou de ser preocupada ou continua preocupada? Em excesso? Porque, gente, a gente precisa entender o que é o não. Que não continua mais preocupada em excesso? É isso? Mas independente da idade, Paula, o filho sempre aprende com a mãe. Principalmente se ele estiver dentro de casa. Por quê? Porque limita os comportamentos. Aí, sim, eu ainda sou muito preocupada. Ele cresceu com uma mãe que é preocupada. Ele sentia essa preocupação. Não tem como ele não se sentir assim. Ah, eu tinha 47. Então, quando seu pai tinha 39... Ah, não. É que eu queria ver se tinha algum casamento com a relação do vitiligo também. Se em algum momento você tinha percebido alguma coisa em relação a isso. E aí, Paula... Pra Ana Paula, por exemplo, que tá preocupada com o filho, se ela muda, como ela é a mãe, ela é maior que o filho, ela que deu a vida pra esse filho. Quando ela muda, o filho muda, porque o filho aprende com ela. Do mesmo jeito que ele aprendeu a ser preocupado com ela. Se ela se cura disso, ela dá um novo exemplo. Gente, há pouco tempo uma colega entrou em contato comigo porque queria que eu cuidasse da filha dela. A filha dela tem 12 anos. Tava com ansiedade extrema, assim, com dificuldade na escola. Aí recebeu um diagnóstico de TDAH. E aí ela falou, Yane, eu não sei com quem essa menina aprendeu esse negócio de ansiedade. Deve ter sido com o pai, porque o pai toma remédio. Aí é uma criança que o pai toma remédio para ansiedade, que é super agitado, e a mãe tá obesa e fumante, querendo controlar tudo. Obesidade, tabagismo, controle. Isso lembra o que, gente? Ansiedade. Só que ela acha que porque ela não toma remédio, ela não é ansiosa. Então a criança, como é que uma criança que vê o pai e a mãe com ansiedade, ela cresce nesse ambiente, essa criança vai ser o quê?
saudável, sem ansiedade. Ela vive nesse meio. Do mesmo jeito a preocupação. Ele tanto já sentiu essa preocupação desde que ele estava ali gerado, quanto na vida ele te acompanhando. Ele vai fazer igual. Porque o padrão da gente de aprendizado é por associação. Você aprende fazendo igual ou fazendo exatamente o oposto. Então, se você muda, ele muda. Ou então, ele, quando achar que isso é um problema, ele vai buscar ajuda sozinho. Porque talvez ele nem ache que é tão preocupado quanto você acha. Talvez ele ache que esteja bem. E aqui conta a questão que Liliane trouxe, que eu falei que ela precisa resolver essas questões lá na infância dela e falar com os pais dela, e ela disse, né, que os pais dela já faleceram. Mas Liliane, existem técnicas que a gente acessa o subconsciente e a gente consegue falar com esse pai, com essa mãe, mesmo que eles não estejam mais assim. Prova disso é que eu fiz as pazes com meu pai, que tinha, na época que eu comecei a minha jornada, 42 anos de falecido. 42 não, 40. 40 anos de falecido. Meu pai morreu, eu ia fazer 3 anos. E só depois disso que eu consegui comemorar o Dia dos Pais. Então, 2022 foi a primeira vez dos meus hoje 45 anos que eu comemorei o Dia dos Pais. E eu comemorei com uma foto que eu tenho hoje, muito querida, que tá aí no meu Instagram, tá aqui. É uma fotinha preta e branca, meu pai me dando banho de sol e a minha mãe atrás, uma fotinha preta e branca. Eu acho que eu não tenho nenhum ano ali. E eu sou extremamente grata porque eu ainda tenho essa lembrança, porque quando meu pai morreu, minha mãe estava grávida da minha irmã. E a minha irmã nem essa lembrança tem. Então, quando eu comecei a ficar grata pelo que eu vivi, pela minha história, tudo foi mudando, tudo foi fluindo. Inclusive essa relação com o vitiligo. Em outros tempos, eu ter percebido que a mancha cresceu, eu ia ficar louca. Logo no início, quando eu percebi, eu até falei, meu Deus, cresceu, por que cresceu? Me deu aquela raiva assim. Depois eu falei, opa, se cresceu, cresceu por quê? Tem algo de errado, bora olhar pra isso. Aí eu entendi o que tá errado, vou resolver. Então, ou seja, eu comecei a perceber o vitiligo, inclusive, como algo positivo, pra eu estar me observando melhor, pra eu estar me conhecendo. E a Liliane colocou, por muitas vezes eu cheguei a pensar que o fato de ter vitiligo era culpa minha, pela minha maneira de ser, por ser ansiosa, por ser estressada. Porque, lembra que eu falei, quando eu tava contando lá no início de como eu me sentia? Culpa. E aí vale buscar por que tem essa culpa. Muitas vezes é culpa do que a gente tá... Porque... Ah, enrolei aqui. Às vezes a culpa é de imaginar por que a gente tá passando isso pelas pessoas que estão ao redor da gente. Porque, por exemplo, eu sentia muita culpa porque eu via minha mãe extremamente preocupada comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que eu ficava feliz porque ela começou a olhar pra mim. Eu vi ela me dando atenção. Eu comecei, de alguma forma, a me sentir amada. Mas isso era uma menina de 15 anos que não sabia o que estava ali sentindo. Então, assim, o autoconhecimento é que dá essa plenitude pra gente de entender o que está acontecendo com a gente e aceitar. E aí eu não lembro se foi Ana Paula, eu não lembro o que foi, mas alguém me perguntou, por exemplo, que estava com algumas situações que estava presa na vida porque estava com medo. E eu falei, aceita o medo e age com ele. Por quê? Porque a vida vai acontecer. A vida tá aí, gente. Com medo ou sem medo, com vitiligo ou sem vitiligo, a vida vai acontecer. E quando essa vida acontece e ela flui, as coisas vão acontecer. Agora, se você opta por ficar parado,
a vida vai acontecer do mesmo jeito, porque não é porque você se estagnou e cruzou os braços que a Terra parou de rodar ao redor do Sol. Você simplesmente está perdendo o bem mais precioso que nós temos, que é o tempo. Porque o tempo que a gente perdeu não volta mais. Quando eu olho hoje pra minha vida lá atrás, eu falo, meu Deus, porque eu não conheci isso há mais tempo. A minha vida hoje seria completamente diferente. Eu teria conhecido muitas outras pessoas, eu teria ido por uma outra vertente. Só que eu posso voltar para atrás? Não posso. Então eu vou seguir daqui pra frente. Até porque, quem sabe se eu tivesse descoberto isso lá atrás, se eu ia dar valor. De repente eu achasse que nem servia pra mim. Então, descobri agora. E aí, o que é que eu qual o melhor uso que eu posso fazer disso nesse momento? Liliane colocou aqui, ó. Minha mãe tinha muita preocupação comigo, porque eu não aceitava e sofria muito por causa do vitiligo e dos tratamentos, que muitas vezes eram agressivos e cansativos. Minha mãe sofria junto comigo. Aí, ó. E a mãe sofrendo junto com você te dá o quê? Culpa. Principalmente, e aí você me diz se faz sentido pra você, principalmente se você tinha aquele desejo de proteger a mãe. Sabe quando a gente acha que a mãe é a coitadinha, que sofreu muito, que fez muito esforço pra ter a gente, e a gente quer cuidar da mãe como se mãe fosse? A gente adoece. Alguns dias antes dela falecer, ela me disse que o sonho dela era que eu aceitasse o vitiligo e não fizesse mais tratamento. Que lindo. Em algum momento ela entendeu que aquilo estava te fazendo mal. Porque ela não deixou de te amar e nem te amar menos por conta disso. E isso é importante, gente. Isso faz me lembrar. Daqui uns dias vocês vão ver. Eu fiz um podcast incrível com o Fissura Pod. E a minha anfitriã, a Rita, uma mulher extraordinária, enfermeira também de formação, ela nasceu com lábio leporino, que é aquela doença, não sei se vocês conhecem, que a criança nasce com o céu da boca aberto, tem uma malformação em lábio. E sabe o que aconteceu? A mãe dela sempre lá, amando ela, cuidando dela, fez todos os processos cirúrgicos, ela hoje é reabilitada, fez muita fono pra questão de voz, pra tudo. E hoje só tem uma cicatrizinha, um cortezinho leve. Se você não souber, você não diz. Gente, eu sou enfermeira de formação. Já vi, não vi muitas, mas já vi crianças assim. E eu tenho uma sensibilidade, então eu consigo enxergar coisas com mais facilidade. Se eu não soubesse, eu não ia associar, por exemplo, com um problema de lábio leporino. Eu ia achar que ela passou por algum acidente e que machucou ali a região. Mas essa mulher, até pouco tempo atrás, eu já comecei a destravá-la. Inclusive, ela trouxe isso, ela me disse isso com a sessão que a gente fez. Só dela falar, Yane, eu agora me acho bonita. E aí uma das questões que a gente trouxe no podcast, que ela falando, mas as mães o que é que pensam? E a mãe dela tava lá, nos bastidores, assistindo a gente. E eu falei com ela, eu falei, em momento nenhum, porque por mais que uma mãe idealize um filho perfeito, porque o lábio leporino você já nasce com um problema, quando ela nasceu, a mãe não deixou de amar ela por conta disso, não começou a amar menos por conta disso. Do mesmo jeito a nossa mãe em relação ao vitiligo. Só que muitas vezes a gente tá tão preso na dor que a gente nem percebe. E aí quando a gente vê a mãe sofrendo, a gente fala, eu não quero que ela sofra. E aí a gente começa nesse processo de negar o que a gente tá sentindo pra proteger o outro. Por quê? É aquela hora que a gente prioriza o outro ao invés de nós mesmas.
E é por isso que muitas vezes você fica com dificuldade de dizer não, de impor limites, de saber qual é o próximo passo, que precisa da aprovação de todo mundo, que precisa que o outro faça escolhas por você. Porque a gente está o tempo todo querendo agradar. Então você acaba esquecendo quem é você para ser a pessoa que as pessoas querem que você seja. E é óbvio que isso não vai trazer felicidade para ninguém. E aqui a Ana botou: hoje em dia, bem em verdade, suas lives você falou uma vez comigo para não falar mal do pai para o filho. E vejo como consegui unir uma paz entre eles. Ah, que bom, Ana, de ter ajudado. Claro, porque o filho começa a tomar partido. Por mais que a gente precise entender, ó. Vou pegar aqui minha modelo. Que a gente é 50% do pai, 50% da mãe. E imagine que isso daqui é uma fruta. Digamos que é um mamão. O que é que acontece? Se você olha esse mamão e tem um machucadinho, uma partezinha estragada em qualquer parte desse mamão, você quer esse mamão? Não, ele perde o valor. Ele já está estragado. Então, como é que você acha que seu filho achar que o pai dele é um problema? Como é que isso ia fazer bem pra ele? Não ia, porque é parte dele. E por mais que ele negue isso, porque conscientemente, muitas vezes a gente nega porque a gente não concorda com o que o pai tá fazendo, com o que a nossa mãe tá fazendo, mas isso não tira o papel dela e dele daquele lugar. Então, assim, isso é algo que, pra vocês ficarem atentos o tempo todo. Problema com o marido, vocês podem ter. O que não pode existir é o problema entre o pai e a mãe do seu filho. Esse tem que ser resolvido para que haja harmonia no lar. Entre o marido e a mulher, isso resolve entre vocês, entre os adultos. E aí é a hora que você que vai ter que dar conta do problema com ele. E não colocar o filho no meio. Por quê? Porque, inclusive, se seu filho sofre, você sofre junto. Então, assim, qual é o sentido, né? Porque, gente, uma coisa que é importante entender, que quando se fala de relacionamento de homem e mulher, não tem certo e nem errado. Eu, por exemplo, no meu último relacionamento, eu fui traída. E aí, no início, eu me sentia coitadinha, por que ele fez isso comigo? Eu sou tão boazinha, eu sou isso, sou aquilo. E ficava querendo ser a boa moça, e dentro de mim tava com uma raiva lá, comendo no centro, querendo matar um. E aí o que aconteceu? Quando eu entendi que ele só me traiu porque em algum momento eu comecei a dar mais atenção a cuidar da casa, a lavar roupa, a passar, a fazer comida, do que pra ele. Eu comecei a querer cuidar dele como se ele fosse meu filho. Eu não me preocupava mais em estar cheirosa, bonita, arrumada e sair, em cuidar de mim, em ir pra academia. Não, eu queria arrumar a casa pra ele. E quantas vezes ele chegava aqui, que a gente não morava junto e a gente também não mora na mesma cidade. Ele chegava aqui, ao invés de sentar pra assistir um filme com ele, eu ia fazer comida. Eu ia arrumar a casa. Então você entende que fui eu que fui afastando ele de mim? Então assim, quando ele me traiu foi culpa dele? Não, eu também tive a minha parcela de culpa. Quando eu entendi isso, eu rompi o ciclo de dependência emocional. E outros homens que se aproximaram de mim, que tinham esse perfil semelhante ao dele, eu falei, opa, a minha antena ligou. Esse daqui não. Esse daqui vai trazer o mesmo tipo de comportamento. Eu saí, eu já percebi. Coisas que eu não percebia antes. Por quê? Porque hoje eu tô me conhecendo muito mais. E amanhã eu espero estar me conhecendo mais do que eu tô me conhecendo hoje. Porque é uma jornada que tem início e não tem fim. Então se permitam se conhecer. Como a Ana Paula colocou aqui, ó. Graças a Deus tô aprendendo tanto com você. Por quê?
porque tá se permitindo e tá se modificando. E eu tenho certeza, Ana, que vai aprender muito mais, porque eu também vou aprender muito mais e vou me tornar cada vez mais uma mulher mais forte, mais corajosa, mais autoconfiante. E aqui a Liliane colocou, quando ela faleceu, né, a mãe dela, por muito tempo eu me senti... eu já li. Se sentiu culpada por ela sofrer por eu não me aceitar tendo vitiligo. E no final das contas, não é porque você não se aceitava tendo vitiligo. É que uma parte de você não se aceitava de qualquer forma. E é olhar para essa parte sua que não tá se aceitando é que vai te ajudar a aceitar o vitiligo 100% e se aceitar 100%. E entender que você tem valor. E entender que você é merecedora. Entender que você pode comprar a sua roupa e usar. Gente, porque eu comprava as roupas e não usava. Na época da pandemia, eu encontrei roupa no meu armário, vestido, blusa, de mais de 3 anos de etiqueta. Porque o meu prazer era comprar. Mas eu não usava, porque eu ficava esperando a ocasião especial, que nunca chegava, porque eu não queria sair, porque eu tinha vergonha de mim. E as roupas ficavam ali. Não, a ocasião especial sou eu. Sou eu me arrumar, sou eu me sentir bem. Oh, Ana Paula, eu te acho tão inteligente e confiante. Muito obrigada, Ana Paula. Mas nem sempre foi assim. Hoje em dia eu me sinto inteligente e confiante, sim. Mas antes eu achava que eu fazia muito mais fake do que me sentia assim. Hoje eu me sinto. Mas eu sei que eu posso me sentir muito mais. Porque eu vejo que tem horas que as pernas tremem sem necessidade. Mas melhorei muito, muito mesmo. Mas a minha melhora, gente, é porque tinha medo, eu fui indo. Por exemplo, vou dar pra vocês um exemplo de medo simples. Eu tinha medo de altura. Nem numa escada eu subia até o último degrau da escada. E aí, eu fui no Mirante do Sesc, lá em São Paulo, pra ver a Avenida Paulista, lá no alto. E o parapeito, e eu até me encosto, assim, na altura, nunca tive problema. Mas como o parapeito era de vidro, me deu muito medo e eu não encostei. Eu falei, mas eu vou tirar foto, eu vim tirar foto aqui, eu vou tirar minha foto. Eu, na época, já era hipnoterapeuta, só que eu ainda era... Como eu tinha pouco tempo de formada, eu ainda tinha vergonha de algumas coisas. Então eu fui no banheiro, fiz uma técnica rápida lá, de hipnoflash. Voltei e tirei minha foto. De repente, outro dia eu tava aqui em casa, arrumando o meu guarda-roupa, e o pé direito daqui do apartamento é alto. Quando eu olhei, eu tava pendurada na escada, gente. Eu tava no último degrau, com o joelho dobrado, porque eu não conseguia ficar em pé, porque a cabeça já batia no teto. E quando eu olhei pra baixo, tava eu sozinha em casa, sem ninguém me segurando, sem nada. Por quê? Porque aquele medo já não existia mais. Mas por que aquele medo parou de existir? Porque eu me desafiei lá atrás. Eu falei, não, eu vim aqui tirar minha foto, aqui é seguro, eu posso ir. E depois me deu uma loucura maior ainda, me deu vontade de pular de paraquedas. Não achei paraquedas, fui pro rio, pulei de parapente. E quando eu tava ali voando pela floresta da Tijuca e passou por baixo de mim, eu não sei se era um gavião, não sei que ave era. Não era um urubu, tá? Não era um urubu, que um urubu eu ia conhecer, era um gavião, algo assim. E que eu vi, eu tava voando por cima do gavião. Eu falei, gente, eu achei aquilo tão fantástico. Eu fiquei tão assim, eu amei a sensação. Confesso que só foi me dar medo quando já tava perto de pousar. Porque aí vai descendo e aí começa a passar por uma parte que é próxima das casas, é próxima da pista. Ali me deu um pouco de medo. Mas quando eu tava lá no alto, eu tava me achando livre, conversando igual a nega do leite, como diz aqui na Bahia, né? Quando você conversa muito. E eu tava feliz. Mas por quê? Porque eu me desafiei. Então a confiança é algo que a gente resgata. Sabe por quê?
Porque todo mundo que tá aqui tá caminhando. E uma criança que aprendeu a andar, ela caiu milhões de vezes para aprender a andar, para depois aprender a correr. Então, se você foi essa criança, a coragem tá aí dentro de você. Só que as situações que você passou na sua vida fizeram você esquecer dessa coragem. Fizeram você se afastar dela. Fizeram você entender que era melhor você ficar escondidinho com medo. Só que aí tem muitas aquelianas aqui que também são mentoradas de alguma forma pelo Cleiton Costa. A gente sabe o quê? Que vítimas não sobem em pódio. As vítimas não ganham o jogo. As vítimas não vão ganhar as lutas. Então, se você tá pronta para viver a vida dos seus sonhos, largar essa preocupação, Ana Paula, viver a sua vida, Liliane, 100% aceitando esse vitiligo, sem que ele te domine. Vambora comigo, que a próxima semana eu vou continuar com as lives de aquecimento pra jornada O Despertar de uma Nova Mulher. Que é exatamente esse despertar da nossa autoestima. É esse despertar desse poder pessoal, desse poder de realização que vocês têm. E é por isso que eu falo de resgatar e que tá aí adormecido por conta das feridas emocionais da infância. São feridas de abandono, são feridas de rejeição, são feridas de humilhação, de achar que as pessoas, dessa comparação interminável, são feridas de injustiça, de estar ouvindo que era culpada, de que fazia isso ou aquilo e você se sentir injustiçada. São feridas de traição. E já aproveita, se você ainda não se inscreveu na jornada Despertar de uma Nova Mulher, aqui no link dessa live, no título dessa live tem um link da inscrição, ali no meu Instagram. Deixa eu até mostrar pra vocês, deixa eu abrir aqui outro celular. Ui. Aqui no Instagram, quando você abre aqui a minha bio, aqui embaixo, não sei se vocês vão dar... Ih, não dá pra ver, né? Mas aqui onde tem a minha fotinha, logo na entrada, logo embaixo tem o link pra você se inscrever. E eu vou adorar ter vocês lá comigo. Esse evento é 100% online, 100% gratuito. E a gente vai trabalhar exatamente esse resgate dessa diva que tá aí adormecida. E nada melhor do que a gente começar esse resgate no mês das mulheres. No dia, né, aproveitando essa proximidade do dia 8 de março. Da gente tá olhando pra essa mulher que muitas vezes tá aí adormecida. Porque a gente vai ficando cada vez mais dura, cada vez mais forte, cada vez mais masculina pra dar conta da vida. E a gente vai esquecendo o nosso maior poder pessoal. Que sabe qual é o maior poder pessoal de uma mulher, gente? É ser mulher, né? E aí a gente quer viver se comparando com o homem e a gente acaba sofrendo. Então, que vocês comecem a se permitir ser leve. Eu fiz lives essa semana toda, então se você não assistiu alguma, vai lá e assiste. Aproveita quando sair daqui. Eu coloquei há pouco, antes de começar a live, publiquei um Reels exatamente ensinando como é que a autoestima vai se formando ao longo da nossa vida. Como é que essa comparação, como é que as coisas que a gente ouviu na infância vai impactando nessa autoestima agora, nessa vida adulta que nós estamos aqui vivendo. Então vai lá, já olha, já compartilha, já coloca o teu insight ali. E depois vem aqui na live e coloca o que foi que vocês aprenderam. Por quê? Quando vocês compartilham aquilo que vocês aprenderam, a mente de vocês entende. Esse conteúdo é importante. E aí o que é que você faz? Você coloca ele de uma forma mais profunda dentro da sua mente. E assim fica muito mais fácil de você utilizá-lo. Então,
uma ótima noite para vocês, um excelente final de semana. Espero que eu tenha contribuído com essa sessão de tirar dúvidas. E antes de terminar, diz pra mim, vocês gostaram desse modelo de live? Foi bom pra vocês, assim, tirando as dúvidas, conversando? Só pra eu saber, porque se vocês gostaram, eu posso fazer mais lives desse tipo. Essa foi a primeira vez que eu fiz de experiência pra ver o que é que vocês achavam. Vocês gostaram? A Liliane botou aqui. Obrigada pelo carinho e acolhimento. É a primeira live sua que assisto. Então seja muito bem-vinda, Liliane, aqui. Então ótimo. Então vou fazer mais lives assim pra gente interagir mais. E quando tiverem coragem, a gente vai fazer uma que o meu desafio... E aí eu quero ver, viu, Ana Paula? Essa serve pra você também. Que já tá nessa jornada de autoconhecimento há mais tempo que você eu conheço. A Liliane eu tô conhecendo agora, então não sei se ela já fez algum curso de autoconhecimento, eu não sei em que pé ela tá nessa jornada, mas você eu sei. E da próxima vez a gente vai fazer com vídeo, hein? Aparecendo. Por quê? Pra você entender, a sua mente tem que entender que você tá aqui falando, nenhum bicho papão vai te pegar. Você vai estar aí no seu lugar, protegida dentro de casa e só vai precisar falar o que quer. Combinado? Então, beijão, meus amores. E até mais. Tchau!